A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos em nome de Jesus para mais um dia de uma palavra profética que vai edificar a minha e a tua fé. E hoje, em nome de Jesus, a palavra ela vai se encontrar em Salmo 119, eu vou ler apenas o versículo 165, amém? Diz assim: Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, amém? Glória a Deus por esta palavra que papai acabou de, em nome de Jesus, nos dar. Tá falando que em nome de Jesus, muita paz tem aquele que andam na lei, a lei da palavra de Deus, amém? Glória a Deus por essa palavra. Aqueles que respeitam os seus mandamentos, que os seguem, amém? Aqueles que estão alinhados com Cristo, sim, porque nós temos paz. Aquele que obedece a palavra de Deus tem paz, paz no coração, paz na alma, amém? Agora, infelizmente, aqueles que não obedecem a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, o que é correto aos olhos de Deus, sim, tropeça, está aí no mundão fazendo o que bem entende, e aí acaba, porventura, passando por tribulações, passando por ventos que Deus, ele nem mexe, não tem, assim, não mexe por quê? Porque foi a própria pessoa que entrou naquela tribulação. Porque Jesus, ele nos deixa o mandamento dele. Deus, ele nos entrega o que é certo, o que é correto. Mas, infelizmente, quando a gente não está ligado com Cristo, não está na mesma fiação, a gente volta para o Egito, volta para o mundo e começa a entrar em situações que Deus já nos tirou. Começa a sentar na roda dos escarnecedores, começa a entrar de novo no mundo como ímpios, voltamos a ser ímpios, sim, porque se a gente não segue a palavra de Deus, se a gente não o respeita, se a gente não está ali na vereda da justiça e da verdade de Deus, infelizmente a gente vai voltar a tropeçar. Sim, a gente vai voltar a tropeçar. E com os nossos próprios pés, porque sozinhos. Porque se a gente não obedece, tem leis para ser obedecidas. Se a gente não obedece a palavra de Deus, sim, nós vamos voltar para o Egito, vamos voltar para o lamaçal de pecado, vamos fazer até mesmo coisas piores do que já fazíamos antes, quando outrora nós estávamos lá. E não é isso que Deus quer para mim, para você. Deus quer, em nome de Jesus, uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida com entendimento da palavra dele, sim. Só que, infelizmente, quando a gente fica fraco na fé, a gente vai se esfriando, a gente vai se esquecendo que quem nos dá força, quem é a nossa fortaleza é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, que todo dia nos dá força, nos dá a paz que a gente precisa todos os dias. Mas infelizmente, a gente vai para o outro lado. A gente pega as coisas que Deus já até nos entregou, Deus já nos tirou, a gente deixa de lado. A gente começa a dar mais lugar às coisas mundanas e acaba afastando o que é de Deus para a nossa vida. Se a gente, porventura, começar a dar muita liberdade para o mundo, daqui a pouco a gente vai estar lá e a gente não vai nem perceber. Quando a gente for ver, a gente já está lá literalmente. A gente não vai ter nem como assim falar, nossa, estou fazendo as mesmas coisas que eu fazia antes. A gente não vai nem perceber, e quando pensar que não está lá, de novo, pecando. Por isso que Deus, ele deixa a sua palavra, a sua lei para eu e você meditar de noite e de dia, que é a palavra de Deus, na Bíblia, os mandamentos. De noite e de dia, medite na palavra de Deus de noite e de dia, porque se a gente, porventura, começar a vacilar os nossos pés, porventura colocar outras coisas que não sejam de Deus no lugar da oração, no lugar do jejum, no lugar da leitura da palavra e até mesmo de parar de ir na igreja, a gente começa a se esfriar espiritualmente. E quando a gente olha, a gente já tá frio, a gente já tá fora da posição. Aí o inimigo, ele começa a agir na nossa vida e a gente nem percebe, e ele só mandando seta, só mandando dar no inflamado. E quando a gente vai acordar ali para ver, a gente já tá lá no mundo novamente, fazendo coisas que não é pra gente fazer, fazendo coisas que desagradam a Deus. Por isso, em nome de Jesus, ele pede para mim, para você neste momento, ter discernimento da palavra. E uma palavra assim para mim, para você hoje é: mesmo sem força, ore, mesmo sem vontade, leia a Bíblia, mesmo sem querer, jejue, mesmo sem força para ir na igreja, vá à igreja, porque é isso que vai te salvar.
é ir à igreja, é orar, é jejuar pelos seus. Porque se porventura a gente parar tudo isso, a gente vai ficar fraco espiritualmente mesmo. E a palavra dele já mesmo fala, aquele que está de pé se cuide para não cair. Hoje a gente pode estar forte, glória a Deus por isso, a gente pode estar ali, permanente ali, ó, na leitura da palavra, persistente, sabe? Orando, jejuando, clamando o nome de Deus todos os dias. Mas se porventura a gente der brecha para o inimigo, a gente começar a dar vazão para as outras coisas, começar a deixar o que é de Deus de lado e deixar as coisas mundanas, mesmo que seja um trabalho, mesmo que seja estudo, mas se a gente começar a deixar Deus de lado, as coisas vão começar a se esfriar. Aí a gente não vai orar mais como a gente orava, jejuar de vez em quando, ou olhe lá, orar menos, sabe? Vai começar a orar menos e aí vai vir o esfriamento espiritual. E aí é tão ruim, gente, é tão ruim. É muito ruim quando a gente se vê numa situação que a gente não ora mais. Por quê? Porque as coisas começam a dar tudo errado na nossa vida. As coisas começam a ficar uma tribulação atrás da outra. Porque o combustível do crente é a oração, é o que nos move, é o que nos liga a Deus, é o que, sabe, o que faz Deus nos livrar de todo o mal, os que faz Deus nos guardar debaixo da asa dele, é a oração. É a intimidade minha e sua, é a oração. E para a gente se revestir dos ataques malignos, é o jejum, porque é a casca de demônios e potestade que só sai com jejum e oração. E esses dois, eles têm que estar ligados. A gente tem que tirar, sim, um dia para se consagrar a Deus, um dia para jejuar, para nos revestir, sim, da glória e do poder de Deus. Porque senão a gente fica fraco espiritualmente. Uma coisa liga a outra. E se porventura a gente já não está orando, já no jejum, o próximo passo é cair, infelizmente. Por isso, a gente não pode deixar de meditar na lei de Deus, meditar na palavra. Continua orando, continua perseverando, continua tendo esperança naquilo que Deus te prometeu. Mesmo que não esteja acontecendo o que você queria que tivesse acontecendo no momento, sim. Mas espere o tempo de Deus, espere discernimento para Deus te dar sabedoria para esperar o tempo correto, quando Ele vai te dar esse algo que você tanto almeja, esse desejo do seu coração, mas é no tempo dele. Quando for a hora, Ele vai te dar. Somente continua se revestindo, sim, coração, com jejum, com a palavra de Deus, continua assim, buscando cada vez mais a face de Deus, que quando menos você esperar, você vai ter a sua vitória, você vai ter a sua bênção. Mas a vitória, ela só chega para aqueles que perseveram, para aquele que não desiste, sabe? Para aquele que não fraqueja no meio do caminho. Tem que continuar assim, lutando, perseverando, marchando. Sim, marchando no vale, marchando no deserto, marchando sim, porque é aí que vai ter a sua vitória. Deus, ele vai só aprovar aquele que é provado. E para a gente ser provado, a gente tem que sim passar por lutas. Não esqueça que a gente é barro, que a gente é vaso. E se Deus precisar moldar eu e você, Ele vai refazer. Ele quer tirar todas essas rachaduras, todas essas impurezas que tem dentro de mim e de você. É necessário que Ele refaça o vaso. Amém? E é preciso que Ele amasse o barro muitas das vezes, porque às vezes o barro ele começa, sabe, sair do controle de Deus, começa a achar que não precisa mais de Deus. E ainda mais aquele vaso escolhido que Deus chamou. Ei, servo, ele não tem que querer. É chamado. É a vontade de Deus. O servo é escolhido. É o que Deus escolhe para ele. É o que Deus fala que é para fazer. O servo não tem escolha. Tem que obedecer. Todos nós devemos obedecer a palavra de Deus, para que as bênçãos de Deus recaiam sobre nós. Mas se porventura a gente começar a desobedecer a Deus e sair da sua presença, se enfraquecendo na fé, aí Ele vai deixar a gente caminhar com as nossas próprias pernas. Aí vai ser quedas em cima de queda, né, irmão? Porque já no Evangelho a gente já tem tanta aprovação, imagina a gente fora da presença. Por isso, continua na lei de Deus, continua meditando na palavra de Deus de noite e de dia, que Ele vai te dar força sim, Ele vai te dar vitória, Ele é com você.
Mas é necessário todo um processo para que a gente venha se amadurecer, para que a gente venha criar estrutura para ter raiz, para não ser qualquer ventinho que venha nos derrubar, amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus no fundo do teu coração. Que Jesus ele possa testificar aí, amém? A paz do Senhor Jesus.